Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a memória do martírio de São João Batista nos convida a assumir de uma forma nova o compromisso que todos nós temos com a missão profética da Igreja. A Igreja de Jesus, corpo místico de Cristo, ela tem a missão de evangelizar, a missão de profetizar a verdade da salvação, a verdade de Cristo Jesus, custe o que custar. A missão de propagar pelo mundo afora a justiça do reino de Deus. E porque nós, pelo batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, nós também recebemos a missão de anunciar
de testemunhar a verdade da salvação, verdade necessária para que nós possamos alcançar a bem-aventurança eterna. Esta verdade cujo nome é Cristo. Esta verdade que é a própria pessoa de Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho, por causa da verdade, João Batista sofreu o martírio. Mas é importante também explicar que João Batista, ele foi profeta da verdade e da justiça do reino de Deus. Ele denunciava a Herodes o pecado. Por quê? Justamente porque Herodes tinha tomado posse da mulher do seu irmão Filipe. Herodes, irmãos e irmãs, era uma autoridade pública. E, portanto, o seu pecado era grave, que não é tanto o pecado de adultério. Aqui não está em jogo o pecado do adultério. Está em jogo o pecado de injustiça. Porque, na concepção da época, Filipe, o irmão de Herodes, por ele ter se casado com Herodíades era uma espécie de propriedade de Filipe. E Herodes roubou a propriedade do seu irmão. Aqui não está em jogo, como eu disse, o pecado, sobretudo o pecado de adultério, mas o pecado de injustiça. E Herodes era uma figura pública, uma autoridade pública, que tinha a responsabilidade de, na sua função de autoridade pública, promover a justiça. E ele estava cometendo um pecado contra a justiça. Eis a denúncia profética de João Batista. E por causa dessa denúncia foi martirizado. Porque ele denunciava a injustiça, o pecado contra a justiça. A igreja tem a missão de evangelizar, a missão de anunciar a boa nova da verdade da salvação, que é Cristo. E claro, nesse anúncio, procurando propagar pelo mundo afora a mensagem da justiça de Deus, do reino de Deus, por vezes a igreja, ela se depara com as forças do antirreino, as forças daqueles que querem promover a injustiça, e daí a perseguição. E daí a perseguição àqueles que se colocam a serviço da verdade e da salvação, a serviço de propagar a justiça do reino de Deus. Porém, como nós ouvimos nesse trecho da primeira leitura, na profecia de Jeremias, o Espírito de Deus, ele vem em defesa daqueles que propagam a justiça de Deus, a justiça da salvação, de modo que não podemos temer as forças contrárias à justiça, as forças do antirreino, que não querem que a justiça de Deus, a verdade de Deus, se manifeste no coração das pessoas. Por isso, irmãos e irmãs,
supliquemos a Deus que, pela intercessão de São João Batista, dê à Igreja, dê a todos os fiéis cristãos batizados a coragem, o desassombro de perseverar na propagação da justiça do reino de Deus, no anúncio da verdade e da salvação, custe o que custar. Porque essa verdade, ao iluminar o coração humano, ao iluminar a consciência humana, ela coloca a pessoa nesta comunhão salvífica com Deus. Ela conduz a pessoa a essa experiência de amor e salvação com Deus. Custe o que custar, que Deus nos ajude a perseverar no serviço da justiça, no serviço da verdade, como perseverou João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.